O último código, nós tivemos 3, né? Mas o último código de menores com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a mudança de olhos, é a proteção integral. Ou seja, o adolescente agora e a criança como sujeito de direitos, eles têm, ou todos nós aqui hoje, né, que estamos trabalhando nesse sistema de garantia, temos que ver o adolescente como uma unidade, como ser humano, uno. E, portanto, ele tem os seus direitos, os seus interesses e as suas necessidades únicas. Então, um adolescente, por exemplo, internado por roubo, tem as necessidades dele, que são diferentes do outro adolescente, por exemplo, que está internado pelo mesmo ato infracional de roubo. Então, essa institucionalização não pode acontecer. Cada ser humano e cada adolescente é único. E isto vem justamente por quê? Porque dentro desse sistema de ausências do Estado, que gera o ato infracional e a violência, porque vejam bem, dados oficiais da DEPEN, que é o Departamento, né, de Penitenciário Nacional, diz que, isso são dados oficiais, de 93 a 2013, nós tivemos um aumento populacional carcerário de adultos, né, de 355%. Então foram 355% a mais de pessoas presas, o que representa cerca de 70 pessoas presas ao dia. Então, se nós estamos, enquanto sociedade, produzindo isso, e não adianta a gente achar que está fora disso, porque nós somos sociedade e eles também são sociedade. Isso é viver em sociedade, algo está errado. E aí nós começamos a remeter aonde está errado. E aí nós temos as duas pontas. A primeira ponta, que vem da infância, com as ausências que são justamente, muitas vezes, dos problemas de saúde, de assistência, desorganização familiar, desorganização na área de educação, né, o próprio acesso à educação. Não basta a gente dar, muitas vezes, o acesso à educação, nós estamos dando uma educação de qualidade. Porque matricular é fácil, mantê-lo lá é que é difícil. Não é? Ainda mais nos dias de hoje, em que a criança de hoje não é a mesma criança de 30, 40 anos atrás. Então, quando nós temos esse processo de ausência, e vejam que isso é um processo que vai se perpetuando, nós temos, no decorrer da história, né, daquele indivíduo, muitas vezes, e nós estamos falando aqui só do indivíduo, ou seja, do adolescente que está em medida socioeducativa, seja ela qual for, a propensão maior para o ato infracional. E aqui eu vou deixar claro que eu não estou dizendo que só o pobre comete ato infracional, não é isso. Nós estamos falando de uma determinada camada social que está hoje em medida socioeducativa. Quem me conhece também sabe o que eu sempre falo, né? Enquanto o filho da classe média, muitas vezes, comete um ato infracional e aí a busca é pelo psicólogo para ver qual é o problema dele, o da classe mais baixa, normalmente, é justamente o quê? A mão do Estado através de um ato infracional e de uma condenação por medida socioeducativa. Então, o que nós temos e o que nós estamos discutindo aqui hoje é justamente esses crimes, normalmente, esses atos infracionais que são, que atingem a sociedade diretamente, que são mais os atos infracionais ligados aos crimes contra o patrimônio, roubo, furto e o próprio tráfico. Então nós precisamos rever os nossos conceitos. Pegar um adolescente, por exemplo, e dizer para ele que o crime não compensa, e ele pode me dizer assim, como não compensa? Eu no final de semana ganho R$2.000, por exemplo, vendendo droga. Sustenta minha mãe, sustenta meu pai. Muitas vezes o pai é ausente, na maioria das vezes o pai é ausente, sustenta o próprio vício. 9 entre 10 adolescentes nossos são usuários de droga, então nós temos um problema de saúde pública, não é? Então como é que você faz esse sistema todo engrenar como um relógio suíço para poder, no final, nós reintegrarmos esse adolescente na sociedade? É o que diz o SINASE no artigo 1º. Nós temos aquele tripé do próprio Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O primeiro é justamente o que a sociedade quer, a sentença. Que ela não pode deixar de existir, é uma sentença. Esse é um dos elementos, é o elemento do sistema jurídico, do sistema judicial em si. Os outros elementos são tão ou mais importantes do que esse primeiro elemento de sentença na minha concepção. Por quê? Porque nós vamos fazer
agora todo o trabalho de responsabilização do adolescente. O que significa essa responsabilização? Por incrível que pareça, muitas vezes o adolescente não sabe o outro lado. Ele não tem noção do mal que ele fez para a vítima. A gente começa a conversar com ele e vai dizer, não, mas foi só um celular. Sim, o celular é o menos importante. O mais importante é que essa vítima hoje não sai de casa. Por quê? Porque ela está aterrorizada. Ela não consegue ir para o trabalho, para o ponto de ônibus. Isso precisa ser trabalhado, porque às vezes no decorrer da existência dele e da vida dele, o que ele viu e o que ele percebeu socialmente foi aquela única visão que ele tinha. De que quem tem mais passa a ser uma espécie, né? Uma espécie de perigo social para ele. Eu tenho tênis que ele almeja no mundo de consumo. E como eu não consigo comprar o tênis, eu pego do próximo, porque ele tem. Nós precisamos modificar esse pensamento. Nós precisamos modificar o pensamento de que o crime compensa não pela parte financeira. E muitas vezes eu falo para eles, né, quando eu estou atendendo, a minha diferença e a sua só tem uma. Porque se eu parar aqui para falar para você, né, às vezes eu estou atendendo a adolescente e parar para conversar com você e falar dos meus problemas, você também vai chorar. Eu também tenho os problemas. Talvez não aqueles que você tem, eu tenho outros. Então, nós precisamos muitas vezes trabalhar essa responsabilização e mostrar para ele que a diferença não é o sofrimento que cada um carrega, mas sim a liberdade, que muitas vezes a lei está cerceada. Então, compensa você realizar um tráfico, pegar 2, 3 mil e, né, fazer o que você quer com o dinheiro, sendo que você vai perder a sua liberdade? E que isso vai trazer um sofrimento também para você? Esse modo diferente de olhar é que vai trazer a conscientização do adolescente, que é próprio do tudo que eu estou falando aqui para vocês, está expressamente colocado na lei do Senado. A responsabilização, a conscientização. E como é que é esse sistema de conscientização? Práticas restaurativas, com vítima, sem vítima, aí é um processo muito mais amplo, mas nós precisamos trabalhar esse adolescente nesse aspecto. Por quê? Porque é assim que ele vai perceber que ele está equivocado naquele caminho. Aquele não é o melhor caminho, que para ele, momentaneamente é. Porque traz a ele de forma imediata o que ele precisa. Então nós vamos trabalhar e fazer o mais importante dentro do sistema de socioeducação, é a integração social. Como nós fazemos essa integração social? Integração familiar, vínculos familiares, é um primeiro aspecto. Ah, mas ele não tem pai, mas às vezes ele tem um tio, às vezes ele tem um primo, às vezes ele tem um amigo. Ou seja, esse vínculo familiar ele é muito mais amplo do que só pai e mãe. Ah, não tem pai, não tem mãe, então não precisa de visita. Aí todos recebem visita, menos ele. Ele é mais um segregado dentro de um sistema que já o segrega. Reabilitação, assistência da família. Muitas vezes eles falam para nós dentro do sistema, né, eu estou falando do sistema fechado, mas isso serve para uma LA, isso serve para uma semi-liberdade. Ah, doutor, eu estou aqui dentro, já faz alguns meses que eu não uso droga, agora eu quero parar. Eu acredito que ele queira mesmo, porque ele está sentindo ali a desnecessidade da droga na vida dele, por exemplo. Só que a hora que ele sai, ele volta para os mesmos problemas. Muitas vezes para famílias que já tomam, inclusive, conta de bocas de fumo, como a gente diz e como eles dizem. Então, se nós não estruturarmos a família, ou reestruturarmos, ou trabalharmos vínculos paralelos, né, vínculos que ele possa ter como referência positiva, nós não vamos conseguir fazer com que esse adolescente se restaure. A saúde, acabei de dizer, são 9 entre 10 adolescentes usuários de droga quando estão na rua e de múltiplas drogas, o que é mais complicado. Maconha, hoje se eles falarem dentro de uma unidade que eles fumam só maconha, eles sofrem bullying lá dentro. Né? Então eles falam para mim, que droga você usa? Não, eu não uso droga. Aí começa, doutor, eu fumei maconha e tinha um com a faca. Ah, mas não, eu não uso droga, é só maconha. Então eles já legalizaram, eles estão à frente do próprio sistema legal e já legalizaram. A maconha para eles é algo que já está normal, né? Vamos dizer assim, no mau sentido. Então o que isso implica? São questões de saúde pública. Nós temos um problema de saúde pública antes de mais nada. Eu já assisti dentro das unidades, algumas da unidade Dom Bosco, por exemplo,
um adolescente que teve que ser contido porque ele estava com crise de abstinência. Olha a gravidade da situação. Ele se põe em risco, põe colegas em risco e põe funcionários em risco. Então, se nós não tivermos uma saúde que funcione, nós não vamos ter uma educação que funcione. E essa educação, ela é essencial, como eu falei. Ela é uma medida socioeducativa. Portanto, a educação é essencial. Aliás, a educação é essencial em qualquer mundo civilizatório, né? Em qualquer país civilizado e que queira realmente crescer. Não existe na história, também sempre falo isso, se nós pegarmos principalmente o pós-guerra, não existe país que saiu destruído não se reconstruiu de uma guerra se não for com base na educação. E a educação é de qualidade. Aí entramos lá com capacitação dos professores, salários, né, situações que as pessoas possam trabalhar, não adianta você colocar a pessoa numa sala de aula e não dar o mínimo para ela. E assim por diante. Então, o sistema, ele se a gente pode dizer de forma bem simplificada, se nós temos, por exemplo, o sistema de garantia de direitos é como se fosse um país, para a gente entender bem. Todo o sistema de garantia de direitos em que nós estamos inseridos, e cada um aqui vai fazer parte de um subsistema desse, é um país. Se a gente pode falar do sistema jurídico em si e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é um Estado. Seria um Estado desse país. Então é um dos elementos. Ah, mas o juiz não sei o quê, né? Às vezes eu ouço assim, um policial, eu já fui dar uma entrevista em que um policial falou assim, a gente prende o adolescente e o juiz solta. Não solta porque quer, porque é bonito, ou porque é moreno, ou porque é loiro. Solta porque tem determinação legal, nós estamos submetidos ao Estado de Direito. E a prisão, seja do adulto ou do adolescente, e muito mais, é uma exceção à segregação. E cada vez mais nós estamos vendo isso. O aprisionamento, ele é um erro, ele é um equívoco que deve ser evitado e que deve ter outros caminhos alternativos que nós precisamos rever o nosso pensamento. Se nós no Brasil tivermos um aumento populacional carcerário nos últimos anos de 355%, como eu disse, e se nós temos um índice de reincidência de adultos de 70% a 80%, que não vai ser diferente do adolescente, nós estamos caminhando errado. Isso é matemática, é como se a gente tivesse uma empresa. Se eu tenho uma empresa que vende um determinado produto e aquele produto dá prejuízo, eu vou continuar vendendo? Se o dinheiro sai do meu bolso? Eu vou mudar o produto, porque senão eu vou falir. Por que não se muda a ótica? Porque o dinheiro é público, é nosso. E aí cada um acha que o próximo tem que fazer, quando na verdade cada um de nós tem que fazer a sua parte. O sistema de sentença, por exemplo, é um. Como eu disse, saúde é outro que precisa funcionar. Assistência social é outro que precisa funcionar. Conselhos tutelares precisam funcionar, são essenciais. Me desculpem a sinceridade que eu vou dizer aqui para os senhores, mas conselho tutelar não é trampolim para a Câmara de Vereadores. É um trabalho que tem que ser utilizado para o futuro de cada cidade aqui. Cada cidade. Uma vez eu disse para um político de uma cidade pequena onde eu trabalhava, e eu estava com uma ação civil pública querendo implantar um sistema justamente de garantia de direitos para crianças usuárias e adolescentes usuários de droga. E eu estava vendo certa resistência. E uma hora eu acho que eu o convenci quando eu disse o seguinte para ele. Falei, prefeito, eu vou ser muito sincero com o senhor. Os meus filhos não vão crescer nessa cidade, porque a minha carreira me projeta para outras. Quem vai crescer aqui é o seu filho, não é o meu. Infelizmente, às vezes a gente tem que ser não muito técnico para tentar sensibilizar. Porque a droga hoje ela está disseminada em todos os lugares. Nas igrejas, nas escolas, nas ruas, né? Então é um problema de saúde pública. E só assim, já deu meu tempo, né? Eu sou o que estou falando mais, porque não tem ninguém para falar, então eu posso ficar aqui agora. Quando tiver gente, eu vou falando, tá bom? É que depois eles vão servir um almoço e, na verdade, o pessoal está assando, parece que um pernil. E pediram para eu ir falando até para o pernil chegar no ponto. Então, vocês me desculpem, nós vamos aqui conversando até o pessoal fazer assim para mim lá atrás. Brincadeiras da parte, esse é o recado que eu quero deixar, essa é a complexidade. Cada um de nós
tem que sair da sua zona de conforto. Eu vou ser muito direto. Não quer sair da zona de conforto, e o serviço público proporciona os dois caminhos. A gente pode ser bom ou mau servidor público, por enquanto. Não se esqueçam que o mundo está mudando, a sociedade está mudando, né? Então, o mau servidor público também vai ter os seus problemas. Mas, por enquanto, quer ser um mau servidor público, saia da socioeducação. Vá para uma outra área. Se é que existe alguma área dentro do serviço público que não se trabalha, né? Porque isso é uma mentira construída. Hoje, nós temos servidores públicos que ficam doentes por excesso de trabalho, porque faltam profissionais nas áreas. Principalmente na nossa área, que lida com o ser humano e que lida com o ser humano marginalizado. Então saiam, vão para uma outra área, uma área burocrática, uma área em que você se identifique para você ser feliz. Seja feliz, mas deixe o próximo ser feliz. E, mais importante, que a gente possa ser, não a transformação dos adolescentes, porque a gente não transforma ninguém, mas que a gente possa ser apenas um dos instrumentos de transformação. E que mostre para ele que existe um outro lado e que ele pode optar entre os dois, em que ele se encontra e o que ele pode almejar. Pessoal, eu quero agradecer, peço desculpa aqui que eu acho que eu falei um pouquinho a mais. Eu só quero deixar o seguinte, em relação ao Estatuto da Criança, eu acabei criando, até para os colegas pedindo, dentro da minha própria instituição, da Defensoria Pública, eu criei um canalzinho lá, um canal no YouTube. Então eu vou devagarinho, vou colocando algumas aulas, eu falo assim, a gente vai conversando um pouco sobre algumas questões. Quem quiser acompanhar lá e se inscrever, etc., é Rodrigo Zocal Rosa. Rodrigo Zocal é Z-O-C-C-A-L de laranja, Rosa. Tá? Então quem quiser acompanhar, fica à vontade lá, que eu acho que é interessante, às vezes dá até sugestão de tema, e dentro do possível, vocês vão ver que tem aulas lá que eu estou sempre com a mesma camiseta, e tem uma que eu brinco, não é que eu estou sempre com a mesma camiseta, é que eu já faço um período todo e depois a gente divide. Tudo de bom para vocês, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que 2018 seja muito próspero aí para todo mundo. Obrigado.